título da pregação é Satanás, perigoso, cruel, sutil, segunda parte de duas pregações, uma pequenina série que eu estou fazendo sobre este assunto. Na realidade, vai ter uma terceira pregação, não é exatamente já sobre a pessoa e a atividade do diabo, mas como deveremos agir. No final comentarei isto. O fato é que lá em 2 Coríntios 2, não precisa abrir, versículo 11, expondo como eu estou a segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vimos que Paulo falou que não queria dar vantagem a Satanás e afirmou: pois não lhe ignoramos os desígnios. Aí eu perguntei: que desígnios são esses? Destaquei 6. Já falei sobre 3 na semana passada e gostaria de, então, complementar hoje com os outros 3. Nós já vimos que desses desígnios tem 1, querer ser como Deus. 2, tentar os homens para levá-los ao pecado. 3, dominar cada aspecto do ser humano. Nós já vimos isso e vamos então continuar. Só relembrando que Satanás é uma transliteração do hebraico Satã, que quer dizer adversário ou opositor. E diabo do grego diabolos, que significa caluniador ou que acusa com falsidade. Então eu quero, como quarto desígnio deste grande inimigo nosso e de Deus, colocar este aqui: impedir que os pecadores se convertam a Cristo. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Diz assim então: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por estarmos aqui mais uma vez, com esta não agradável responsabilidade de falar do teu arqui-inimigo, do diabo. Que teu Espírito Santo nos dirija e que possamos aprender mais e mais deste inimigo para conhecê-lo melhor, avaliá-lo melhor, reagir quanto às investidas dele de uma maneira melhor, quando eu digo melhor, em mais conformidade com as Escrituras. E que também tenha um efeito interessante de quando lemos sobre o diabo e aquela repugnância que nos causa, isso tem o efeito, posso dizer, quase antagônico, ao contrário, de aumentar muito o nosso amor por ti, nossa dependência, nossa confiança e o nosso prazer em ser acolhido por alguém muito maior do que o diabo e tão benigno como tu és. Então, aprender sobre o diabo é uma verdadeira maneira de chegar mais perto de ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço por isto e te agradeço por esta pregação e os seus efeitos. Amém. Na realidade, eu quero abrir 3 pontos deste
deste primeiro da pregação, que é o quarto desígnio do diabo. Eu coloquei 6, poderiam ser mais, não é um estudo que exaure tudo que a Bíblia fala sobre o assunto, não, mas esses 3 já são bem significativos, os 3 da semana passada e esses 3 que eu vou colocar hoje. Então, o quarto dos 6 é o primeiro de hoje: impedir que os pecadores se convertam a Cristo. Para isto, aí eu abro 3 pontos. Primeiro, cega o entendimento. Segundo, arranca o evangelho plantado no coração. Terceiro, dificulta o trabalho dos filhos de Deus na proclamação do evangelho. Todos esses 3 pontos debaixo de um só, ou seja, impedir que haja conversão de pecadores a Cristo. É um dos grandes desígnios dele, é este. Então, para isso, ele cega o entendimento dos incrédulos. 2 Coríntios 4, 3 e 4, acabamos de ler. Esta passagem eu li na semana passada, mas para mostrar um aspecto, que Satanás domina a mente dos homens. E não fui mais fundo do que isso. Agora eu quero dar um passo um pouco além e mostrar o objetivo dele ao agir assim. Então, tudo bem, ele domina a mente. Ele entra no entendimento dos incrédulos de alguma maneira, ele cega o entendimento dos incrédulos. Para quê? Qual é o propósito dele ao fazer assim? Isso é que eu quero ver agora com vocês. Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. O Espírito Santo aqui abre a força, o coração de Satanás. Eu não sei nem se um ser como esse tem coração. Eu me sinto até mal em usar essa expressão para ele. O coração dele, vamos dizer, o íntimo dele. Não vou usar a palavra coração, não me faz bem usar para ele a palavra coração, não. Mas o íntimo dele, que ninguém no mundo poderia conhecer, senão o próprio Deus, que vai lá dentro do íntimo deste ser tão maligno e o expõe a todo mundo. Então Deus revela aqui, é uma forma até de humilhar o diabo, que Deus se utiliza aqui. Olha, eu vou dizer para o mundo inteiro os propósitos dele, porque propósito de coração, eu não sei nem o seu, nem o da minha mulher, com a qual eu vivo há quase 40 anos, eu não sei. Eu posso confiar, ter uma boa ideia, mas eu não posso afirmar, porque está lá dentro do coração dela. Nem ela o meu, nem de nós, uns com os outros. Porque nós não conhecemos o íntimo do outro, não temos esse poder. Quanto mais o íntimo de um ser poderosíssimo, que nós nem conhecemos pessoalmente, ver, não tem nem forma. Como o diabo, como é que nós poderíamos conhecer a intenção dele? Eu não sei se vocês já pararam para pensar o tamanho do privilégio que Deus nos deu ao dizer: olha, eu vou afirmar com a minha autoridade divina, eu vou afirmar o que passa lá no interior da mente deste anjo maligno. Ele cega os entendimentos dos incrédulos. Vocês sabem por quê? Sei não, senhor, pois eu vou dizer. Não pergunte ele não, porque ele vai mentir, porque ele é o pai da mentira. Não adianta perguntar a ele. Nada do que ele dissesse seria confiável. Mas Deus de uma maneira tal que não tem quem diga não. Nem o próprio diabo pode dizer. Então é um privilégio para nós conhecermos os bastidores do íntimo do diabo. Para que, esse para que é muito forte. Sempre quando você vê na Bíblia, para que, que é a expressãozinha bem pequenininha do grego, 3 palavrinhas, rina. É o propósito de. Então, esse para quê, visando, ou nomes ou expressões sinônimas, abre os ouvidos, porque vai sair coisa boa, e Deus vai dizer o propósito do que ele vem, do que vem a seguir desta expressão. Então, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Ele mostra a torpeza do íntimo do diabo, para que as pessoas continuem às cegas. Para isso que ele interfere na mente.
dos pecadores, permanecendo fechada a única opção que um ser humano tem de escapar da condenação do inferno. Única opção: enxergar a luz do Evangelho de Cristo. Sem enxergar esta luz das boas novas da salvação, da única possibilidade de alguém ser salvo, se essa luz não brilhar, essa possibilidade estará perdida. E é exatamente o propósito dele. Meu irmão, minha irmã em Cristo, nunca banalize a pregação do Evangelho da sua boca. Nunca banalize. Hoje eu não vou falar não, hoje eu estou cansado. Eu estou um pouco rouco. Não, hoje não, estou apressado. Se você tem uma oportunidade, não esqueça. É a única forma que alguém tem de escapar do inferno. É enxergar a luz do Evangelho de Cristo. E essa luz pode ser levada por você, ou pelo menos o conteúdo do Evangelho. E o Espírito Santo dá a luz se ele quiser dar, mas aí já é com ele. Aí você leva a possibilidade. E saiba que cada vez que você age assim, você está na possibilidade de frustrar o propósito do inimigo, que é impedir a salvação daquele pobre coitado, para quem você vai pregar o Evangelho. Então, pregue mesmo. Ou o pecador adora a Cristo, ou vai sofrer eternamente num lago de fogo horroroso. Segundo, para impedir que pecadores se arrependam a Cristo, o diabo arranca o Evangelho plantado no coração. Já deve saber para onde eu vou me dirigir. Lucas 8, versículos 11 e 12. Lucas 8, 11 e 12. Famosa parábola do semeador, que eu não vou pregar sobre ela, não vou explicá-la toda, vou apenas mostrar um ponto. Quando diz: este é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus, a que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra. Opa! Lá vem aquela expressão que eu acabei de dizer para vocês. Para que não suceda, ou para não suceder que é a mesma coisa. Então, lá vem novamente Deus falando do propósito, da intenção do diabo. Para suceder que, ou não suceder que, crendo, sejam salvos. Nós não estamos falando aqui em tirar um doce da boca de uma criança, que já dá pena, vai ter muito choro e tudo mais. E é famosa a expressão: como é que se tira um doce da boca de uma criança? Uma ideia de uma malvadeza, de uma perversidade ou coisa assim. Aqui é arrancar o Evangelho do coração de alguém, que é o que o diabo quer. E o motivo pelo qual ele quer arrancar, para não suceder que crendo sejam salvas. É o propósito dele. Alguém prega o Evangelho, e enquanto aquela mente absorve, enquanto digere aquilo de alguma forma, e tudo aqui é muito misterioso para nós, porque são atividades eminentemente espirituais, mas vem o diabo e tira. Esse tira faz com que a pessoa esqueça, ridicularize quando se lembra no dia seguinte, ou aconteçam outras coisas, logo depois que ouviu o Evangelho, e a pessoa esquece, desconsidera. De alguma forma, o diabo opera para que aquela semente do Evangelho plantada por você, por mim, pelo crente, pelo semeador que saiu a semear, para que aquela semente não germine, arranca, não tem perigo de uma semente que foi arrancada
começa a germinar naquele solo. Óbvio, não tem perigo. Amigo sem Cristo ou amiga sem Cristo que porventura esteja me ouvindo, se você tem ouvido o Evangelho, saiba que há um ser muito perverso, muito poderoso, trabalhando no sentido de arrancar e usando grande poder para que o que você ouviu não vingue, não progrida. Tenha cuidado com isto. Há um grande inimigo seu tentando evitar que você, ao menos, se lembre do que ouviu. Terceiro, ele tem como propósito impedir que os pecadores se convertam a Cristo, e para isso dificulta o trabalho dos filhos de Deus na proclamação do Evangelho. Ele atrapalha. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 17 a 18. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 17 e 18. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo de ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Paulo queria visitar os irmãos em Tessalônica, conversar com os convertidos, ajudar os que estavam em dificuldade, pregar mais ainda para os que estavam lá naquela cidade de Tessalônica, mas o diabo não deixou. Aliás, vendo a passagem dessa, não admira que o trabalho cristão, o meu trabalho, o seu trabalho para Cristo, seja tão difícil, sofrido, muitas vezes árido e até mesmo impedido, travado mesmo, não anda. Alguns projetos, algumas ideias que nós temos, não anda. Quando ocorrer com você algo parecido, peça a Deus para, se Ele quiser, tirar os obstáculos. Aqui surge uma pergunta muito interessante para a vida cristã. Não é só uma pergunta, não, é uma questão mesmo, que muitas vezes, com a qual nós nos defrontamos, muitas vezes. Estou com um projeto, estou com um plano na vida cristã, e há dificuldades, difícil aqui, difícil ali. Pode ser um plano de falar o Evangelho para uma pessoa, ou fazer um grupo na sua casa, ou o projeto de um pastor, projeto para a igreja inteira, não importa, um projeto grande ou pequeno, não importa, um projeto só seu, ou do grupo lá da sua igreja, ou de outros irmãos, não importa, mas está difícil, está difícil. Até onde eu devo insistir? E qual o ponto em que eu paro, uma vez que está visivelmente emperrado? Se eu insistir demais, estou forçando uma coisa que Deus visivelmente não quer que eu continue. Se eu desistir no primeiro obstáculo, é muito mole. Não confia em Deus, não tem convicção daquilo que quer, não luta pelos seus projetos. É difícil. Quando podemos saber se é o diabo que está ali ou é Deus? Não podemos, não saberemos talvez nunca aqui nesta terra, e muitas vezes são os dois que estão envolvidos, como no caso de Jó. Jó estava debaixo da atividade do diabo ou de Deus, dos dois. Mas nós conhecemos os bastidores de Jó, eu vou falar nele hoje, mas nos nossos casos, no dia a dia, nas nossas situações, não sabemos os bastidores. Se é Deus direto que impede
O próprio Paulo chegou a dizer também que ele ia para um certo lugar, mas o Espírito Santo mandou que ele fosse para outro lugar. Ali não era o diabo mais, era o Espírito Santo que não deixou ele ir para um lado e foi para o outro. Aqui foi o diabo que o impediu. Como é que ele sabia? A única explicação aqui é uma revelação direta da parte de Deus, como Paulo era alvo disso muitas e muitas vezes. E nós não somos. Então é algo que nós não temos, devemos ter muito cuidado ao afirmar. E na realidade, irmãos, nós nem precisamos estar angustiados em descobrir. Está aí uma coisa que não tem sentido, que é só perda de tempo do crente, que desgasta e leva muitos crentes a buscarem respostas que eles não precisam buscar e terminam enveredando por caminhos que não deveriam percorrer. Aí buscam revelações, buscam visões para poder saber isso, aquilo. Quem disse que eles precisam saber? Não, eles têm que saber que eles têm um Deus poderoso, que domina todas as coisas e faz tudo segundo o conceito da sua vontade. E que abaixo desse Deus, ele, crente, tem um inimigo muito grande, poderoso, não tanto quanto o próprio Deus, é óbvio. E que esse Deus todo-poderoso permite que o inimigo faça um estrago de vez em quando na sua vida, nos seus projetos. Isso nós devemos saber. Então, esse tipo de situações nós devemos conhecer pelas Escrituras, mas é saber que elas existem para poder reagir de uma maneira correta. Não é para saber se no seu caso é Deus, é o diabo, é o 2, é 82% de Deus, 18% do diabo, ou o contrário. Não tem resposta. Nem procure, não tem sentido. Busque a Deus e diga assim: Senhor, meu projeto está encontrando dificuldades. É para o teu bem, é para o teu reino. O que eu faço? Eu não quero errar, nem para um lado, nem para o outro. Ao fazer isso, você já está fazendo o que é corretíssimo diante de Deus, abrindo o coração para Deus, falando a sua intenção para Deus, confessando a Deus a sua pequenez. Eu estou confuso, Senhor, porque o projeto está encontrando dificuldades. Eu não sei se isso é uma forma de tu me dizeres para eu parar e não insistir nisso que tu não queres, e tu estás deixando o diabo me impedir. Eu não sei, ou eu não sei se eu devo insistir mais. Há 6 meses eu estou tentando esse projeto, mais 6 meses, mais um ano, o que eu faço? Eu estou confuso, Senhor, eu não sei. Senhor, não me importa saber se o diabo está nisso, se não está nisso, se é o Espírito Santo que está impedindo disso, ou é o Espírito Santo diretamente, ou é através do diabo que nos está deixando. Esses caminhos não estão na minha responsabilidade, na minha competência saber. Eu não vou perder tempo com isto. O que eu vou, Senhor, é ganhar tempo orando a Ti, abrindo o meu coração, deixando transparecer o que tu já sabes que está aqui na minha cabeça, no meu coração, que é te agradar. Então, me ajuda. Só isso. Não vá se angustiar com aquilo que não é para você se angustiar. Mas saiba que o diabo é o inimigo do ser humano e ele tenta, por todas as formas, dificultar o seu trabalho para Cristo. Ele tenta. Então, primeiro propósito do diabo hoje, que é o 4º da série desde a semana passada: impedir que os pecadores se convertam a Cristo. Segundo propósito de hoje, ou o 5º da série: conturbar a identificação de quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Conturbar. Deixar confuso. Outra parábola. Mateus capítulo 13. Que parábola? Vocês já devem saber. Parábola do joio e do trigo. Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo.
Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, explicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-vos crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Versículo 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, ou seja, o próprio maligno. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também não vou explicar em detalhes a parábola do joio, seria preciso uma pregação inteira ou até mais de uma. Uma grande dificuldade da vida cristã é saber quem é irmão em Cristo e quem não é. É o problema. Todos vocês já têm passado por isto, certamente. Não para julgar coração, não para avaliar e quase decretar se aquela pessoa é uma pessoa salva em Cristo ou não, se vai para o céu ou se vai para o inferno. Não, ninguém está falando disso. Mas para saber como se relacionar e como trabalhar nas coisas de Deus. Estou tratando com alguém que precisa da salvação em Cristo? Ou estou tratando com alguém que já tem a salvação e é um irmão em Cristo, precisa agora crescer na sua santificação? É muito diferente a forma de você abordar ou se envolver com uma situação ou com outra situação. A igreja local precisa ter muito cuidado para não aceitar membros que são joio e não são trigo. É óbvio, é um cuidado que a igreja precisa ter, toda igreja séria. E aqui nessa parábola nós vemos que essa dificuldade não ocorre por acaso. Tem o dedo do diabo atrapalhando mesmo, plantando joio no meio do trigo. Joio parece muito com trigo. Por isso é que o dono do campo não deixou os seus servos ir lá e arrancar só o joio. Vocês vão arrancar o trigo junto, vão pensar que é joio, mas é trigo, e vai haver um estrago grande para o trigo. Não, deixem isso lá. Então, é algo que, por essa parábola fica claro que toda geração de crentes vai enfrentar. Cada pessoa individualmente, assim como cada igreja coletivamente. É uma situação em que todo mundo vai enfrentar. É interessante notar que a solução de Jesus não implica no crente se sentir constrangido em avaliar, ou pelo menos tentar avaliar com certo acerto, quem dá mostra de conversão e quem não dá. Isso não é contra a parábola, ou contra o que Jesus Cristo disse aqui. Lembre-se que o apóstolo João disse, não precisa abrir, 1 João 4:1, para o crente pesar os espíritos. Esse pesar no grego significa testar, ver se é genuíno ou não. É obrigação sua testar os espíritos ao seu redor, as pessoas, os ensinos que essas pessoas praticam, creem e praticam.
Então, ao mesmo tempo que Jesus dá esta ordem de não arrancar, mas aquilo é um aspecto da situação. A própria Bíblia fala que nós devemos, sem arrancar, mas avaliar para nos comportarmos devidamente. Do contrário, seria distorcer o ensino do Senhor Jesus Cristo. E nem a igreja deve, muito menos, se sentir proibida de excluir um membro. Aliás, a igreja é ordenada a excluir membros em certos casos. Excluir não é julgar e dizer: nós estamos aqui com o poder dado por Deus de decretar o seu estado espiritual. Você é um salvo ou não é um salvo? Não, absolutamente. Quando a igreja exclui alguém do seu meio, ela está simplesmente tratando-o como não crente, como Jesus disse em Mateus 18. Faça assim, assim, assim. Se não der certo, trata-o como gentio, que ali está como sinônimo de não crente. Trata-o como. Agora, ele é ou não é um convertido? Não sei, a igreja não sabe, isso é com Deus. Mas ele está se comportando como um não convertido. E ele está prejudicando a igreja. Provavelmente é um joio, não sei, mas nós não vamos mexer com ele, além do fato de dizer: no nosso meio você não vai comungar como um crente, trabalhar conosco como um crente, não. Você pode vir, é muito bem-vindo, ouvir o evangelho, talvez até se converter, talvez, se for necessidade, não sabemos, não é nossa área entrar até este ponto. Claro que a proibição aqui de eliminar fisicamente, arrancar, e aqui eu confesso, eu não entendo como alguns reformadores, de 1500 para cá digo, na época, durante 100 anos ali, a reforma esteve mais quente, ia acontecendo, alguns reformadores sérios e fiéis à Bíblia, até onde se pode ver, perseguiram e chegaram a matar alguns convertidos, porque não pensavam como eles. Os anabatistas foram alvo de muita raiva, muito ódio. Eu vou dizer um zelo mal aplicado, um zelo mal dirigido, mas eu vou colocar a palavra zelo, porque são homens que você lê a biografia e vê o que eles sofreram pelo Evangelho, o que eles pregaram o Evangelho, o que eles enfrentaram da igreja romana, a coragem que eles tiveram e tudo. Então, eram homens de Deus, mas entenderam que quem estava proclamando o Evangelho, que para eles era falso, deviam ser excluídos. Eu confesso que não entendo, até mesmo um princípio desse tão claro. Bastava a parábola do joio do trigo para dizer: não mexam nele. Mas, agora, isso não foi feito de uma maneira maciça, não, mas aconteceu. Não podemos apagar a história, aconteceu, é constrangedor, como certamente você faz coisas constrangedoras, eu faço coisas constrangedoras, e todos nós temos um grau de incoerência na nossa fraqueza, na nossa dificuldade de enxergar a palavra na pureza que ela é, na beleza que ela é. Nós somos limitados demais, então vai por conta disto. Mas que biblicamente está proibido você eliminar fisicamente alguém, porque é joio, não é trigo, ou seja, não é filho de Deus, é filho do diabo, não é crente, é um descrente. Não vai tocar nessa pessoa fisicamente, de hipótese alguma. Quanto à questão de você avaliar alguém se é irmão ou não, e no desejo do diabo de confundir tudo, que é o que ele quer mesmo, é bagunçar, eu sugiro o seguinte, mais uma vez a questão dos extremos. Não seja ingênuo demais, como tem irmãos assim. Falou em Cristo, é irmão. Acabou. Falou em Cristo, é irmão. Ele diz: não, aquele que confessar Jesus como Senhor é salvo. Aí você passa em frente de uma igreja e vê assim: Cristo é Senhor. Como tem muitas aí. Então todo mundo aí dentro é salvo. Será? Então é ingenuidade
você considerar irmão em Cristo é uma coisa muito séria, alguém, pelo simples fato desse alguém dizer, eu sou salvo, eu sou de Jesus Cristo, talvez citar passagens inteiras de cor. E nem seja cético demais também. Ah, você se converteu há 3 meses já? Foi. Ainda fuma? Não é crente não. Ainda dança? Vai à festinha? Não, converteu-se de jeito nenhum. Não faça isto. Não faça isto. Não é forma também de você examinar se alguém se converteu ou não, por uma prática, ou uma demora em deixar algumas práticas. Faltou 3 cultos seguidos? Foi. Não é crente não. Esse aí tem que se converter ainda. Não pode, não é assim. Então, mais uma vez, no equilíbrio diante de Deus, pedir que Deus dê sabedoria para você decidir diante de Deus com temor, com respeito, com amor, mas decidir se vai comungar com aquela pessoa como um irmão em Cristo ou não. Isso não é julgar o estado daquela alma. Muita gente confunde isso, acha que essa decisão de tratar como irmão ou não equivale a passar um julgamento e assinar embaixo e dizer, eu garanto que aquela pessoa não passou pela experiência da conversão, coisa assim. Não é isto. Então, cada pessoa vai ter o seu modo de definir isto, cada pessoa, uma vai ser mais aberta, outra vai ser mais fechada, uma vai ser ingênua demais, que eu acho um erro, o outro vai ser cético demais, que eu acho um erro, mas cada um vai ter a sua tendência, seja qual for ela, respeite a dos outros e coloque a sua maneira de agir neste assunto diante de Deus. Última das 6, e é a terceira hoje, o objetivo, o desígnio do diabo, que é acusar os crentes diante do próprio Deus. É um desígnio dele, é um propósito dele. Então tem o famoso caso de Jó, eu vou passar pouco tempo lá, mas eu não poderia deixar de ler e de me referir a esse exemplo. Jó capítulo 1, versículos de 8 a 12. Não vou me deter muito aqui também. Jó 1, de 8 a 12. Perguntou ainda o Senhor a Satanás. Infelizmente eu não vou ler o contexto inteiro e tudo, porque assim vamos demorar mais do que eu gostaria. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Então, uma revelação fantástica dos bastidores do céu aqui. Deus conversando com Satanás, quando Satanás foi se apresentar diante de Deus. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó teme a Deus em vão? Acaso não cercaste com uma sebe ou cerca a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face, reverente. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele, a pessoa dele, não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sabe então, Satanás causou um grande prejuízo, tudo que Jó tinha foi perdido, os filhos dele morreram todos, e Jó não blasfemou. Capítulo 2, versículos 3 em diante. Perguntou o Senhor a Satanás, numa nova ocasião: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Deus quase se queixando que o diabo levou Deus a fazer isso. Claro que Deus fez porque ele quis, tinha os seus propósitos. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele.
e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfema contra ti na tua face, disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder. Essa frase dá um arrepio assim. Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida, faça o que quiser com Jó, apenas está proibido de matá-lo. E esse Satanás fez coisas muito, muito dolorosas com Jó. A acusação do diabo era a seguinte: Jó é assim contigo, ele te adora e é temente a ti, porque, olha, 10 filhos, riquíssimo, poderoso, que faz dar certo, assim também, então ele tem muitos bens, é feliz por isso. Tira isso dele que tu vais ver uma coisa. Deus autorizou e ele tirou. Não, agora ele diz aqui, pele por pele é uma expressão de comércio, de troca. Então a ideia que o diabo quer dizer aqui é o seguinte: ele ainda está se aguentando diante de ti, porque tu não tocaste no coração dele, no coração, digo, na saúde dele, no corpo dele. Agora, mexe nele, ele está negociando contigo. Essa expressão pele por pele é isso, ele está negociando. Eu ainda me conservo íntegro e tu não toca em mim. Não toca em mim. Já muita desgraça aconteceu comigo, mas pelo menos eu estou inteiro. Estou aqui. Para mim, tá bom, começo tudo de novo. Mas não toca em mim. Enquanto tu não tocares em mim, eu fico quieto contigo e eu te adoro. É exatamente isso que o diabo estava acusando Jó. O ponto fraco dele tu ainda não alcançaste, Deus. É ele pessoalmente, o físico dele. Toca lá para tu ver uma coisa. Ele vai blasfemar na tua frente. Então, este é o ponto. Vamos deixar Jó aqui. Vamos para Zacarias capítulo 3, versículos 1 e 2. Zacarias, o penúltimo livro do Velho Testamento, logo antes de Malaquias. Zacarias capítulo 3, versículos 1 e 2, nós lemos assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mesma coisa fazendo contra Jó, indo agora contra Josué, o sacerdote. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Esse Josué aqui não é o Josué que completou a obra de Moisés e levou o povo até a terra prometida. Não, esse aqui é um sumo sacerdote da época do profeta Zacarias, lá em torno de 500 antes de Cristo. A acusação do diabo aqui não é explícita, não sabemos exatamente, quase certamente devia ser sobre os pecados de Israel e tal. É como se Josué aqui, o sacerdote, o sumo sacerdote, estivesse representando Israel aqui no papel mesmo de sacerdote, que é interceder a Deus pelas pessoas, pelo povo a ele confiado. Então, quase certamente o Jó estava acusando de pecado, de iniquidade, de infidelidade a Deus e tudo mais. E a passagem aqui aponta para a restituição do sacerdócio de Israel quando o Messias voltar. Eu não vou entrar em detalhes. Agora, observe, no caso de Jó, Deus concordou em fazer o teste que Satanás queria. Aliás, os testes, 2, Deus concordou com o primeiro, Satanás fez, não deu certo para Satanás, porque Jó não blasfemou, então Deus concordou com o segundo teste, do jeito que Satanás queria, apenas limitando-o. Limitou de uma vez, depois limitou outra vez. No de Josué, vocês viram que Satanás é sucintamente repreendido por Deus. Deus não deu a menor acolhida, desta vez, à acusação de Satanás. E ele diz explicitamente: Deus te repreende, Satanás. Então, barrou fortemente aí, bruscamente, barrou
a atividade opositora que Satanás queria fazer quanto a Josué e ao próprio povo de Israel. Não sabemos como Deus atua quanto às permissões e proibições do que Satanás quer fazer. Acabei de falar, não sabemos como é que Deus, Ele próprio impede um plano nosso, ou permite o diabo impedir por Ele, ou impedir, ser usado por Ele, Deus, para impedir, não sabemos. Aqui, mesma coisa, não sabemos como é que Deus age, quando é que Ele permite, quando é que Ele não permite. Seja como for, eu acho que aqui há um conselho prático, uma conclusão prática. Não tente dar motivos para que o nosso inimigo lhe acuse diante de Deus. Simples o conselho, e você ficar sabendo que ele é um grande acusador, que é quase certo. Nós não temos estatísticas celestiais de saber quantos por cento dos crentes são acusados diretamente, nominalmente, pelo diabo diante de Deus. Pode ser 100. Pode ser 100. O seu nome pode ter estado, já sido citado no céu várias vezes, pelo diabo. Para Deus. Você viu lá, fulano, tu viste? Eu quero permissão para mexer nele. E Deus pode dizer, tem permissão, até este ponto. Não, te cala. Não sei. É tudo muito misterioso, mas real. O fato de ser misterioso não quer dizer que não seja absolutamente real. Tão real quanto nós estamos aqui neste ambiente, neste exato momento. Então, como nós não sabemos, deixa eu dizer de outra forma, o fato de nós não sabermos não quer dizer que não possamos tirar a seguinte conclusão: eu vou fazer o que eu puder para não dar motivos ao diabo para me acusar justamente. Tudo bem, ele quer me acusar, acuse, mas pelo menos vai ser injusto. É claro que motivos ele vai ter, sim, porque você peca, eu peco, não tem jeito. Então, que nós damos matéria-prima para o diabo nos acusar diante de Deus, infelizmente, para vergonha nossa, temos que admitir, damos, mas veja a abundância de motivos que você está dando para o diabo lhe acusar diante de Deus. Eu não sei, é isto, a abundância que você dá, eu dou. Vamos tentar diminuir isto. Quase encerrando o Apocalipse 12, 7 a 12, mas encerrando esse último ponto, sim, depois eu quero fazer as observações e terminar. Mas encerrando esse ponto de acusar os crentes diante de Deus, eu quero ler Apocalipse 12, versículos 7 a 12, que diz assim, Apocalipse 12, 7 a 12. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, que é o diabo. Também pelejaram o dragão e seus anjos, uma guerra pesada aqui, celestial. Todavia não prevaleceram. Quem? O dragão e seus anjos. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão. Que dragão? A antiga serpente. Tem nome que se chama diabo. Tem outro nome e Satanás. 4 descrições da mesma personagem, do diabo. O sedutor de todo mundo. 5ª maneira de qualificar o diabo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Olha que revelação. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Passagem dramática aqui.
e que claramente descreve Satanás como um acusador incansável dos crentes, de dia e de noite, de dia e de noite. Não sei porque que você acha que você vai escapar de ser acusado desta forma. E ele, o diabo e seus demônios serão expulsos da terra, do céu para a terra. Entendemos que durante a tribulação, mas não vou entrar em detalhes. Todas essas aqui são revelações fantásticas. Os bastidores celestiais nós não teríamos acesso se não fosse o Espírito Santo revelando. Eu não poderia terminar sem deixar claro algo muito importante, fundamental para nós. Mesmo com desígnios tão malignos e um poder tão grande, o diabo só faz o que Deus permite. Aliás, isso ao longo da pregação foi ficando claro também. Lá em Jó 1:12, não precisa abrir lá, não vou ler mais, Satanás só agiu porque Deus deixou claro os limites. Lá em Josué, no caso do livro de Zacarias, ele tentou acusar Josué, Deus disse, para! Então Deus, o controle total. 2 Coríntios 12:7-9, não precisa ir lá. Aliás, está no livro de 2 Coríntios, vou já chegar lá, se Deus quiser, vamos pregar em detalhes sobre isto, na famosíssima passagem do espinho na carne de Paulo, mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. E Paulo pediu 3 vezes para Deus livrá-lo, e Deus não fez. Mas observe, o mensageiro era de quem? De Satanás. Mas Deus tinha um propósito nisto. Deus tinha um propósito altamente benigno. Qual era o propósito? Paulo não ensoberbecer com a grandeza das revelações que ele tinha ido até o terceiro céu. Foi tão maravilhoso que ele viu que ficou... A natureza humana de Paulo, a carne dele, ele ia querer se gabar demais, ele ia querer extrapolar, ele ia se ensoberbecer, ficar vaidoso demais entre os homens aqui, não sei exatamente o que iria acontecer, mas Deus disse, vou providenciar para que isso não aconteça, eu vou lhe controlar, Paulo. Satanás, pode enviar um mensageiro seu para atormentar Paulo. Deus quis assim, foi o propósito de Deus. E não sabemos que mensageiro era esse. Alguns acham que era uma pessoa, um homem. Outros acham que era uma doença. Outros acham que era uma doença física dos olhos, até alguns acham, porque Paulo falou que não era bom dos olhos. Outros dizem, não, é epilepsia. Outros dizem, não, é depressão. Não sabemos, há 2000 anos, não sabemos, não vamos saber nunca, até chegarmos no céu. O fato é que o mensageiro era Satanás, mas o propósito era de Deus, e ele tinha poder, Deus, para recolher o mensageiro do diabo. Ele fazia, diabo, Satanás, recolha esse mensageiro aí, está bom. Como ele colocou limites para Satanás no caso de Jó. Deus não quis que Satanás recolhesse o seu mensageiro, não quis. E vamos ver tudo isso lá quando chegar no capítulo 12, 2 Coríntios. É belíssima passagem, cheia de lições para nós, mas só quero enfatizar este aspecto. Deus tinha o poder de afastar o mensageiro de Satanás. Em Mateus 8, 28-32, eu não vou ler também, mas uma passagem em que demônios falam com Jesus Cristo, vieste aqui nos atormentar antes do tempo. Então eles sabem que vai chegar um tempo em que Cristo vai atormentá-los e vai de fato jogá-los no lago de fogo eterno. Então eles sabem o poder de Jesus, reconhecem o poder de Jesus, pediram para Jesus, nos manda para aqueles porcos. Quando Jesus expeliu muitos demônios de um homem, de um rapaz, Jesus disse, pois vá, permitiu, podia não ter permitido, poder. E no final, o destino do diabo será ser lançado no lago de fogo. Mateus 25, 41, não vou abrir, mas Jesus diz claramente, lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos. Está escrito lá em Apocalipse 20, 10, descreve um fato.
Jesus falou lá como uma coisa futura. E João, na revelação que ele viu em Apocalipse, claro que ainda seria uma coisa futura, mas ele descreve como que vendo, que foi dada a ele a revelação. Então é fato que o destino do diabo será ser lançado no lago de fogo. Muito bem, eu terminei a mensagem passada exortando, não deixe que o diabo cumpra os seus desígnios em você. Naquela época eu tinha falado de 3, agora eu falei de mais 3, então você já está com 6 desígnios claros, todos muito ruins, muito perversos da parte do diabo. E eu disse, não deixe que ele cumpra em você, e nem dê lugar ao diabo, lá em Efésios 4:27. Aí eu perguntei, como? Aí eu falei de uma maneira muito sucinta, resistindo a ele, Tiago 4:7. Mas eu achei que eu deveria desenvolver mais esses versículos e mais alguns outros. Eu pensei, olha, eu dei 2 pregações falando dos desígnios do diabo. Eu estou cansado de falar dele. Agora, eu quero aproveitar pelo menos uma mensagem inteira para dizer assim, como é que nós vamos fazer para frustrar o mais que nós pudermos os desígnios dele na minha vida. De outra forma, como é que eu posso fazer para que os desígnios dele não sejam cumpridos na minha vida? Eu não quero de jeito nenhum ser um motivo para o diabo dizer, alvo, acertado, tiro na mosca, eita meu Deus, estou conseguindo acertar com aquele fulaninho lá, ou com aquela beltaninha lá. Ali é fácil marcar os alvos, eu acerto tudinho. Ninguém quer ser assim. Como fazer? Que tipo de arma nós temos para dizer, não, eu quero frustrar ao máximo que eu puder o desígnio do diabo. Então será o motivo da nossa próxima pregação, ver que tipo de condição Deus nos dá para frustrarmos o máximo que nós pudermos esse grande inimigo, e ato contínuo, enquanto estamos frustrando-o, nós estamos agradando ao nosso Salvador. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, mais uma vez mostrando desígnios do teu grande inimigo. Nossa obrigação é pregar. De fato não é agradável falar dele, mas nos compete. Aliás, pesa sobre os nossos ombros isto. E como falei no início, há um aspecto agradável disto tudo, que é nos achegarmos mais a Ti, valorizarmos mais a Tua presença, a Tua proteção e a Tua benignidade, Senhor. O outro é maligno, é ruim, ele quer cegar as pessoas e com um propósito péssimo, para que elas não se convertam. Ele quer confundir na terra quem é salvo, quem não é, quem é discípulo de Cristo, quem não é, misturar nas igrejas, ele quer tudo errado para ti. Quanto mais errado as coisas acontecerem aqui na nossa vida cristã, na vida da igreja, melhor para ele. E não é o que nós queremos. Então nos ajuda, Senhor, a termos cada vez mais repugnância pelas coisas do diabo. Eu diria até pela pessoa dele aqui, mas com muito cuidado, que eu acho que nós, pelas Escrituras, não temos autoridade de tratarmos diretamente com ele, de repreendermos diretamente, como muitos que se chamam cristãos fazem, e acho que estão extrapolando, não estão agindo de acordo com as tuas Escrituras, porque o poder para tratar com o diabo e os demônios dele é teu, é do teu Filho Jesus Cristo, é do Espírito Santo, é desse Deus triuno. Não nós. Não devemos ter conversas com ele, não devemos nos aproximar dele, não devemos confrontá-lo de uma maneira arrogante, de uma maneira direta, mas fugir dele, é como diz a tua palavra. Mas isso não impede que tenhamos ódio dele e dos métodos dele, mas não tratemos pessoalmente nada com ele. Tudo fica nas tuas mãos. Aliás, haveriam melhor mãos para nós ficarmos. Glorifica-te, Senhor, por tudo que nós dissemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.